Olá, gente, boa noite. É mais um programa O Torto e o Direito. Aqui quem fala é Pedro Bottalo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o atual momento da publicidade e do jornalismo, né? Principalmente o do ACDC, antes do corona e depois do corona. As perspectivas que nós tínhamos há 3 meses atrás com relação ao jornalismo e a principalmente publicidade, como era o mercado e como vai se tornar o mercado publicitário, principalmente a importância do jornalismo. E hoje eu estou convidando um amigo que eu tenho há vários e várias décadas, aí a gente está entregando nossa idade, né? O Álvaro Oliveira, ele é um jornalista, publicitário, trabalhou em várias redes de televisão, trabalhou em rádio também, teve agência de publicidade, é um cara que conhece muito do ramo. Então, Álvaro, muito prazer de tê-lo aqui em nosso programa. Se Obrigado. apresenta e vamos conversando, é um bate-papo. Tá bom, vamos fazer uma coisa descontraída, né? Como o momento pede, né? Porque a coisa tá feia, né, rapaz? Bem, como o Pedro disse, eu me chamo Álvaro, eu me formei em jornalismo pela Metodista, que é uma das melhores faculdades de jornalismo, todo mundo deve conhecer, e me pós-graduei em marketing corporativo. Por que eu fiz isso? Porque eu sempre amei o jornalismo, mas sempre vislumbrei o ramo publicitário um dia. E foi o que acabou, como que se fosse uma vidência, vamos dizer, entre aspas, foi o que acabou acontecendo comigo. Eu comecei no jornalismo como repórter na Folha de São Paulo, trabalhei alguns anos ainda quando o velho Frias, dono, fundador da Folha de São Paulo, era o dono, gostava muito de mim, almoçava com ele no último andar da Folha de São Paulo, e aí com o falecido filho dele também, o Otávio Frias, que morreu de câncer no ano, se não me engano, acho que o Otávio morreu ano passado. Comecei a me especializar em economia, que é um assunto que sempre me atraiu demais. Da Folha de São Paulo, eu fui assediado pelo então maior jornal de economia do país, que é a Gazeta Mercantil. Eu estou falando de mim, eu não sou narcisista, não. É que é para as pessoas entenderem um pouco no meu currículo. Sim, seu currículo, claro. Senão fica parecendo que eu sou um narcisista e não é o caso. Aí eu fui para a Gazeta Mercantil, que era, então, o jornal de economia da América Latina, né? Era a bíblia de todos os próprios empresários, sempre falavam assim, quando chegavam, o executivo chegou na empresa, o que ele tem que ter em cima da mesa? A Gazeta Mercantil, que é onde o cara tomava a ciência de tudo que estava acontecendo no universo da economia, e aquilo muitas vezes pautava o dia do empresário e da sua empresa, seja uma empresa privada ou estatal. Da Gazeta Mercantil, a experiência da Gazeta Mercantil e, em especial, quando eu comecei a escrever sobre o mercado publicitário, que é um mercado riquíssimo, né? Hoje ainda nem tanto por causa da pandemia, mas vai voltar a ser. É um mercado riquíssimo, que movimenta milhões e movimenta principalmente marcas, que é uma coisa que eu sempre me amarrei muito em marcas, assim, como se constrói uma marca, e como uma pessoa pode construir a sua marca, não só um produto. Mas existe muito de você levar o conhecimento que você tem da criação de um produto para você não criar a imagem de uma pessoa, é pegar o que a pessoa tem de melhor, pegar como se fosse uma receita de bolo e fazer daquilo um bolo suculento, né? Foi aí que eu me tornei, então, publicitário e relações públicas. Tive 3 agências, uma em São Paulo, uma em Santa Catarina e uma em Curitiba, e eu atendia principalmente os clientes da área pública, né? Esse setor de energia, me especializei muito quando eu tinha conta da Itaipu e da Eletrosul. Foi uma grande aula, aprendi muito sobre energia, aprendi muito com os executivos da área de energia, apesar de serem, às vezes, políticos. Essas são pessoas muito inteligentes, muito sagadas. E tem que cantar a cartilha do governo. Então, cheguei a ter 86 funcionários
metade deles trabalhando para essa área de energia. Muito bem. Com o destaque que eu tive na área de energia, eu passei também a ser reconhecido na área política, em especial no PSDB de São Paulo. O doutor Saulo de Castro, que foi secretário de Segurança Pública do governador Geraldo Alckmin. O doutor Saulo de Castro, um belo dia eu recebo um telefonema e era o doutor Saulo de Castro, que queria me conhecer. Eu fui até a secretaria dele, eu vou editando, porque senão fica muito longo. Fui apresentado a ele e ele falou assim: eu quero que você cuide da imagem da polícia de São Paulo. O que estava acontecendo naquele momento? Os ataques do PCC. O PCC estava matando gente na rua, vocês vão lembrar disso. Atiravam nas pessoas, as pessoas andando na rua, metralhavam as pessoas. Ele falou: eu preciso melhorar a imagem da polícia e, pelo que eu vi, pelos relatos que eu tive, você é um cara de linha de frente e você põe o colete e a prova de bala e vai para a guerra. Eu falei: doutor Saulo, modéstia à parte, eu sou esse cara mesmo. Ele falou: então você monta a minha equipe. Muito bem. A coisa foi tão bem com o Saulo que aí o governador Geraldo Alckmin também me conheceu. E sugeriu que eu fosse trabalhar também, agora nós vamos chegar num nome bem conhecido, que é o nosso atual ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, quem deu o grande impulso... Alexandre de Moraes é um cara muito capacitado, muito inteligente, como vocês que estão do meio sabem 1000 vezes melhor do que eu. O cara sabe, conhece a Constituição de trás para frente, né? E o Alexandre era o secretário super poderoso do Geraldo Alckmin. Ele tinha a Secretaria de Transportes e tinha a FEBEM também, e uma terceira secretaria que agora de assuntos jurídicos, só que ela tinha um outro nome. Fui cuidar da comunicação do Alexandre também. E não é que é muito. Dá para dizer que é comum. Quando você cuida da comunicação de um cara, você passa a ter muita afinidade, muita personalidade. Você se torna amigo também das pessoas, entendeu? Não é uma coisa como uma empresa que o cara vai, chega, resolve os pepinos da empresa e sai. Porque a comunicação mexe muito com o íntimo das pessoas, mexe muito com o que o cara está pensando, o que ele vai fazer. E o cara, e como eu costumava dizer para os meus clientes, é o seguinte: o meu trabalho é muito parecido com o de um advogado. Você tem que confessar. Vem cá, você matou sua mulher? Você descobriu que sua mulher estava te traindo, você deu 3 tiros nela, pegou o carro e fugiu? Me fala a verdade. Você tem que me contar a verdade. Porque senão eu vou fazer uma defesa errada sua e você vai se ferrar, eu vou tomar o teu dinheiro e você vai dizer que eu não prestei para nada e vai acabar todo mundo mal. Então me conta. Eu entrei em casa, peguei minha mulher com outro na cama, peguei meu revólver na cintura e descarreguei do cara. Matei o cara e fugi do flagrante. Peguei meu carro e fui para o hotel e fiquei 3 dias fora, só avisei meu advogado e fugi do flagrante. Então, o comunicador, a partir de um certo estágio, quando você está gerindo pessoas de grande influência, vamos chamar assim, na massa, o comunicador exerce um papel idêntico ao de um advogado. O cara tem que te falar toda a verdade. Por quê? Porque os meios de comunicação, não raramente, aliás, muito comum, os meios de comunicação, uma matéria jornalística, seja ela impressa, televisiva ou radiofônica, ela pode vir a se tornar, e vem a se tornar, muitas vezes, uma peça jurídica, parte de um processo jurídico. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive por 4 ou 5 anos a conta do Banco Rural, todo mundo vai lembrar do Mensalão, e do Banco Rural, que era o banco que estava envolvido no Mensalão. Mais uma vez, devido a toda a repercussão positiva do trabalho que a gente fez
com os secretários de São Paulo, etc., etc. e tal, acabou aparecendo lá em Minas Gerais. Em especial, aí foi uma coincidência, por um amigo da Cristina que estudou aí no ABC, com a Cristina, no Colégio Quarupi, que veio a se tornar superintendente de comunicação do Banco Rural, editando. Esse cara me chamou e falou assim, eu sei que você é o cara da linha de frente das crises. O Banco Rural está na pior crise da sua história, a dona do banco pode ser presa. Aconteceu uma sucessão de tragédias da vida da Kátia, que hoje é minha grande amiga e irmã, que o pai dela era dono do banco, morreu. Quem herdou o banco? A Kátia, até então, era uma bailarina que vivia de dançar, era a grande paixão da vida dela. Ela tinha uma irmã chamada Júnia. A Júnia, o pai morreu do coração, até que não tão velho. A irmã teve um desastre de helicóptero horrível. Saiu isso também na época, saiu na mídia nacional. O helicóptero estava aterrissando, ela tinha que aguardar a ordem do piloto para poder sair do helicóptero, só que ela andava de helicóptero todos os dias da vida dela. Ela pegou por conta dela, saiu do helicóptero, a pá do helicóptero pegou na cabeça dela e arrancou a cabeça dela. A mulher morreu. E aí a Kátia, de bailarina, se tornou a gestora de um banco, coisa que não era a praia dela. E teve que aprender tudo. Nisso, eu fui chamado e contratado pelo banco quando pipocou a história do Mensalão e o Banco Rural, que todos nós vamos lembrar, basta você dar um Google, etc. e tal, que você tem toda a história. Qual era o grande negócio? Era salvar o banco. Salvar o banco primeiro. A Kátia era tão íntegra que ela falou assim, bem, meu pai morreu, minha irmã morreu. Se fizeram coisas erradas, foram eles, não fui eu. Mas quem vai pagar, se tiver que pagar a pena, sou eu. Olha que loucura que é a legislação. Muito bem. Por que eu dei essa volta toda? Porque aí eu tive a chance de trabalhar, eu vou dar os nomes aqui, eu tive a grande chance da minha vida de atuar ao lado de Márcio Tomás Bastos, José Carlos Dias e Cláudio Maris de Oliveira. Todos eles trabalharam para o Banco Rural. E o que eu fazia? Eu era convidado a participar de todas as reuniões jurídicas. Com qual objetivo? Eu transformava tudo que era o juridiquês, eu costumo dizer até, eu traduzia todas as peças jurídicas para uma linguagem jornalística, uma linguagem que coubesse na televisão, uma linguagem que coubesse no rádio e uma linguagem que coubesse nos jornais e revistas. Entendeu? Você fazia o papel de assessor de imprensa, né? Um assessor de imprensa é o mesmo... A imprensa, como eu disse agora há pouco, a imprensa, a matéria jornalística, seja ela em qual meio for, ela pode se tornar e deve se tornar uma peça de defesa. Sim. Entendeu? Então... É isso que eu acho interessante, porque, por exemplo, você estava falando da importância do jornalismo, desculpa te cortar, mas já te cortando, como diria o Jô Soares. Hoje, se você o poder da notícia, o poder da publicidade e da notícia é muito importante. Ele pode fazer uma pessoa, pode arrasar com um governo inteiro, uma pessoa e um estado inteiro. Né? Aconteceu até com aquela escola modelo, se eu não me engano, você lembra que aconteceu lá com a modelo? Acabaram com a vida das famílias, que não tinha nada a ver com isso, mas até hoje esse pessoal sumiu, porque eles não conseguiram ficar no lugar que eles estavam, né? Exatamente. Então, essa importância que nós temos, tanto no jornalismo, com essa situação de fake news que nós estamos passando hoje, a importância da publicidade sempre foi importante. Então, você estava falando, não queria fazer... falar, mas tudo é publicidade, tudo você está se vendendo, desde um cartão de visita até uma entrevista, até até o carro que você usa, tudo é um tipo de venda, entre aspas, entendeu? Sim, agora está vindo simpatia, né? Então, aí eu quero tocar, se você me permite colocar
um adendo que é o seguinte: existe a publicidade propriamente dita, que é a publicidade paga, né? Hoje, a publicidade ela está ferrada. Por quê? Porque as empresas estão sem dinheiro. Agora, existe um meio de você propagandear as instituições, sejam elas privadas ou públicas. Hoje, elas podem propagandear o seu negócio através da imprensa. Entendeu? Como? Por exemplo, se eu tenho um cliente da iniciativa privada que fabrica caneta, tá? E hoje estão usando muita caneta por algum motivo, porque tem muito médico dando receita, porque tem muita gente anotando muita coisa por causa da pandemia, não sei o que, não sei o que. Eu vou fazer uma matéria dizendo que a companhia tal está explodindo de vender canetas e que você pode achar as canetas nas lojas americanas, não sei o quê, que faltaram canetas ontem, mas depois da manhã o estoque estará reposto. Tudo isso eu consigo com o quê? Com as editorias de economia dos jornais, das TVs, das rádios, entendeu? Então, o jornalismo ele é também um canal de venda, entendeu? Quando bem trabalhado. Eu tive muitos clientes institucionais que nos contratavam com esse objetivo, entendeu? Assim, eu quero que a minha marca apareça mais. Álvaro, eu preciso resolver o seguinte problema. A minha marca precisa aparecer. Então, eu perguntava para o cara, então vamos ver o que você faz de bom. Eu faço isso. Aí ele listava 30 coisas. Eu pegava e pensava assim, eu falava, ó, você é o dono, é normal você achar que tudo que você faz é bom. Mas, para o cidadão comum, para o consumidor final, eu vou elencar apenas essas 5 coisas aqui, ó. Tal. Vamos trabalhar bem essas 5 coisas. Depois a gente pensa nas outras 25, dessas 30 que você me falou. Porra, Álvaro, eu achei ótimo. Como é que você vai fazer isso? Aí começava a pensar, começava a apuração de tudo aquilo que o cara fazia, o produto dele, por que era bom, por que não sei o quê, por que larará, por que era barato, por que larará. E isso se tornava uma matéria de economia, por exemplo. Entendeu? Agora, a mesma forma de bolo que você usa para um produto, você usa para um gestor, seja ele político ou seja um executivo de uma empresa. Entendeu? É a mesmíssima forma de bolo. Por quê? Porque todos nós temos as nossas virtudes e nossos defeitos. Se você pegar as virtudes de um executivo e do que a empresa dele faz e souber embalar bem isso, embalar um belo papel, um belo laço, desde que o conteúdo seja verdadeiro, desde que o conteúdo tenha proveito. O que falta muitas vezes, e não raramente, é dar uma embalagem para o produto. Entendeu? Agora, indo para o jurídico, é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu cuidava do caso do Mensalão, os repórteres iam entrevistar os advogados e falavam, Álvaro, estou indo viva voz e fala junto, porque o cara vai começar com juridiquês e eu não vou entender pissa nenhuma. Você me ajuda a traduzir, tá? Eu falava, ok, eu já tinha experiência, porque já tinha, Márcio Tomás, Zé Carlos Dias e Maris. Eu tive 3 professores que não dispensam comentário. Então, quando o advogado começava, não, porque a lei tal, parágrafo tal, eu falava assim, doutor, vamos fazer o seguinte. Aí eu entrevistava o advogado para que o repórter da outra linha pudesse receber aquilo de forma mastigada e com a linguagem jornalística. É a ponte que o jornalista tem que fazer entre o seu cliente e a população, os ouvintes. Né? Exatamente. Tornar aquilo... Aí você tem vários tipos de público. Por exemplo, quando você tem um público A, você tem uma forma de bolo de ouro. Quando você tem um público B, é uma forma de bolo de prata. E quando você tem um público C, é uma forma de bolo de cobre. Entendeu? Quer dizer, para cada público você vai ter a sua especificidade e a riqueza de detalhes, etc, etc e tal. E é dessa forma que a mídia espontânea acaba sendo um meio de propaganda, entendeu? Que é até mais barato também, né, do que a mídia arrasa a questão, né? Você vai direcionado para o que você quer, né?
Pedro e os amigos que estiverem nos vendo, hoje é o grande negócio hoje. Eu estou vendendo meu peixe? Estou, mas estou vendendo meu peixe real. Eu não estou vendendo meu peixe. O grande negócio hoje, se eu fosse empresário, eu contrataria um cara bom de imprensa hoje para vender o meu negócio. E não um publicitário. De preferência, um cara que, como no meu caso, porque aí foi uma questão de... A vida foi boa para mim, também tive a experiência publicitária, entendeu? Então, quando a pessoa quer vender uma boa imagem de si ou do seu produto, é muito mais barato e muito mais eficiente a mídia espontânea. Principalmente hoje já não, mas desde que a internet surgiu. Isso se tornou muito mais revolucionário ainda. Por quê? Porque o meu filho, que você viu agora há pouco aqui, de 15 anos, é um consumidor. Seu assistente técnico para assuntos de internet. O meu filho pede de Natal, o iPhone último modelo. Meu filho não quer saber de outra coisa. O meu filho quer ir jantar num lugar legal com os amigos, entendeu? Num shopping legal, etc, etc. Então, a gente tem um consumidor hoje, que a gente não pode desprezar. A mídia espontânea, ela fala do cara dos 13 anos ao cara dos 83 anos. Entendeu? Dos 13 aos 83 você pega. Filho, pai e mãe. Avô e avó. Entendeu? Você pega a família inteira. Então, é um canal de venda, a mídia espontânea, muitíssimo interessante. Desde que seja bem feita e desde que seja feita com propriedade. Porque se você não fizer bem feito e com propriedade, aquilo acaba sendo um problema jurídico para você. Tá. O que acontece muito na publicidade, nessa época de pandemia, nessas crises que nós temos, não pandemia que a gente está passando, mas crises financeiras, a publicidade, ela também tem, é claro, o jornalismo, depois nós vamos entrar no assunto, a publicidade, ela tem a função de continuar com aquela pessoa mesmo na situação difícil, para depois decolar de novo quando a coisa voltar no normal. Na verdade, você tem que aparecer mais na crise do que antigamente. Né? É mais ou menos isso? Eu estou aqui, eu estou passando por vocês também. Quando voltar, não esquece de mim. Então, eu vou exemplificar como se fosse uma ciência médica. No jornalismo, você tanto tem o bombeiro, você tanto tem o médico, aquele médico plantonista das 3 da manhã, que pega o cara que deu uma porrada no poste e chega no hospital com 30 ossos quebrados, intestino para fora, não sei o que chegar, como você tem o cirurgião plástico, entendeu? Que pega aquela mulher cinquentona, tal, que quer dar aquela esticada, tal, e parecer uma mulher de 28, 30, entendeu? O jornalismo, ele transita por todos esses segmentos, assim. Então, você vai desde da coisa feia, da coisa tá a pior situação do mundo, até o melhor dos mundos, entendeu? Até o embelezamento. Então, eu tive clientes, não poucos, que por exemplo, me chamavam e chamavam a agência de publicidade para criar a embalagem de um produto. Aí o publicitário vinha lá com um monte de ideia. Eu gosto dos publicitários, mas tem publicitários e publicitários, como tem jornalistas, médicos e médicos. Às vezes o publicitário vinha com uma ideia achando que, puta, isso aqui vai revolucionar, não sei o que lá. Sabe o que eu fazia? E aí eu levava um moleque de 20 anos e uma outra funcionária minha de 60 para a reunião. Aí o publicitário apresentava. Aí eu falava assim para o moleque de 20 anos, você compraria esse chocolate? Aí o moleque falava, não. Aí eu falava para a mulher da 60, você compraria esse chocolate? Não. Por quê? Porque a embalagem não me atrai. Como aconteceu ao contrário. Às vezes eu mostrava, o cara de 20 anos falava, porra! Eu falava, você sabia que aquele chocolate não é tão bom? Ele falou, mas eu compraria por causa da embalagem. E a mulher de 60 anos também, eu compraria por causa da embalagem. Então, transportando isso novamente,
para o mundo do jornalismo econômico, vamos chamar assim, e do jornalismo marqueteiro no melhor dos sentidos. Você, hoje, vender uma ideia, vender um negócio, vender um produto por meio da mídia espontânea, ou seja, do jornalismo, novamente, sem querer derrubar meus amigos publicitários, sai muito mais barato do que você contratar uma agência de propaganda. Ainda mais com o advento da internet, hoje com os blogs, hoje como eu te disse, toda criança carrega o seu celular e lê, informa. Então, a comunicação bem embalada, bem jornalística e marqueteiramente, bem escrita e bem assessorada de imagens também, né? Quando você põe a tua live aí, o que você põe? Você pegou uma foto que você já é bonito por natureza. Você está mais bonito. São seus olhos. Lá você está mais bonito ainda. Eu peguei uma foto minha que eu estou sem barba e de gravata. O que a gente estava fazendo? A gente estava se vendendo. Né? A gente estava se vendendo. Nós acordamos nos vendendo. Sim. E muitas vezes, bom, depois do tempo de casamento que eu tô, já não mais, mas no começo eu me vendia para minha mulher na hora de dormir também, entendeu? Hoje já não. Hoje ela está querendo que você se venda para outro lugar. Hoje, 2 horas da manhã, ela me dá uma cotovelada e fala, vai para outro quarto que você ronca pra cacete, eu não tô te aguentando. No começo, meu amigo, era, amor, vem deitar logo, vem logo pra cama, amor. Né? Levava água antes da noite. Hoje, porra, você não pegou tua água e não pegou para mim também. Quer dizer... Mas vou fazer o quê? Ela me deu um filho lindo, eu não posso reclamar. Ela me deu um filho lindo e cuidou de mim quando eu estive muito doente na vida. Ela teve o saco de me aguentar. Ela tem seus valores. É isso aí, tá certo. Você tem algumas perguntas para fazer? O que você quer fazer? Na verdade, que eu queria falar... Tem online aqui, tem umas perguntas online, doutor. Participações e perguntas. Pode colocar as online. Tá. Eu vou apresentar primeiro a pessoa que está assistindo aqui. Álvaro, me fala um pouquinho de fake news. A gente está um pouquinho... Porque é o seguinte... Isso, hoje, tem uma aqui assim, sobre isso. Nós temos, assim... eu vou dar uma experiência mais... É duro a gente... Desde que eu comecei o programa, que hoje é o 4º programa, né, que a gente está fazendo, comecei falando sobre direito, depois eu falei sobre ramo de seguros, estou falando um pouco de ramo de publicidade e jornalismo, e a semana que vem eu vou falar um pouco da parte médica com relação à situação que nós estamos passando. Então, quer dizer, esse programa não é do coronavírus, não é o Coronavírus TV, mas, teoricamente, a gente não tem como fugir do que nós estamos passando. E o fake news é uma coisa muito preocupante, porque ele dá informações muito rápidas. Hoje, com o WhatsApp, com internet, com Face, com televisão, você tem muita informação. Você consegue saber o que está acontecendo em Veneza em 2 segundos, está aqui. Enquanto você tem uma informação errada ou duvidosa, é muito preocupante. Né? Então, esse é o jornalismo, claro, tem que vender, que fala, olha, a coisa não é bem assim, vamos dizer que é verdade. Eu vou pegar um vácuo aí, como na Fórmula 1, eu vou entrar no vácuo aí para te dar uma ultrapassada agora. É o seguinte, eu tive a felicidade também de ser repórter da área de saúde, né? E fui trabalhar na época no Salutia, que foi o maior portal de saúde da América Latina. Salutia, S-A-L-U-T-I-A. Se puser no Google lá, eles não existem mais, depois eles fecharam, mas foi... E ali o site só tratava de medicina. E eu era o editor do site. E a gente só falava com o médico Bamba. O que é médico Bamba? Einstein, sírio-libanês, Beneficência Portuguesa. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, excelência em ortopedia, é o melhor do Brasil. Então, todas as minhas fontes eram de Einstein, Sírio,
Oswaldo Cruz, eu tinha algumas pessoas de lá também. E o outro que eu falei foi... Beneficência. E Beneficência Portuguesa. O que é muito importante é que o jornalista tenha boas fontes. E você só constrói boas fontes com asfalto rodado. Você tem que rodar muito em asfalto para construir boas fontes. Entendeu? Então, toda profissão tem picareta. Então, se você, numa época de pandemia, entrevista um médico, que às vezes não precisa nem não ser picareta, mas assim, não é experiente o suficiente. O cara pode ter que daqui 5, 10 anos o cara seja o melhor do Brasil naquilo que ele se propõe. Só que, se você pega um cara cru ainda, o que você vai fazer? Você é um fio condutor, você é um comunicador. Você pega uma coisa, mastiga aquilo para tornar aquilo palatável, né? Para tornar aquilo para a pessoa poder receber uma informação não técnica. Você pega a tecnicidade e transforma em algo acessível a todos, né? Então, tem que ter muito cuidado com as fontes que você conversa, nessa época de fake news, principalmente. Se vocês que estão vendo, e você, Pedro, assistirem o programa de manhã lá que tem da pandemia na Globo, um jornalista que se chama Márcio Gomes. É muito bom aquele programa. Aquele programa é o que eu fazia, só que não na televisão. Eu fazia isso em jornal, em revista. Também, eu esqueci de mencionar, fui repórter da Veja também, na área de saúde. Você tem que ter os caras bambas, né? Vou citar um para você aqui, Cláudio Lotenberg. Cláudio Lotenberg, que é presidente do Einstein. Um cara é uma sumidade em olho. Então, quando eu queria falar de olho, eu ia falar com o Cláudio Lotenberg. Por quê? Porque o cara fala, o cara é cadeira, catedrático naquele assunto, entendeu? Quando eu ia falar de coração, tinham 2, 3 cardiologistas, o Calil, por exemplo, que, aliás, cuidou de mim quando eu tive a minha doença autoimune. O Calil é a sumidade em cardiologia, entendeu? Outro médico que cuidou de mim na minha doença autoimune, que foi quem descobriu a minha doença, se me permite, rapidamente eu falo, só porque a minha doença era muito rara e precisaram, nenhum laboratório no Brasil identificava o que eu tinha. Foi preciso pegar 20 amostras de sangue meu e mandar para o John Hopkins, lá nos Estados Unidos, para descobrirem a doença que eu tinha, autoimune. Agora, quem teve a sacada? Um médico chamado Genaro Mutarelli, do Sírio-Libanês, né? Então, o Genaro Mutarelli, do Sírio-Libanês, falou: eu acho que esse cara está com uma doença autoimune rara. Vou mandar as amostras de sangue dele para os Estados Unidos. Agora, vamos para o que interessa, que é o Brasil. Eu, Álvaro Oliveira, tinha 6 paus para pagar por mês de plano de saúde. E o cara que teve a mesma doença que eu tive, e mora aqui na favela de Paraisópolis, que é aqui perto da minha casa, o que aconteceu com esse cara? Se ele não morreu, ele está numa cadeira de rodas até hoje. Sim. Dificilmente ele ia ter um médico no setor público que fosse ter a sagacidade de um médico particular. Isso é uma injustiça no nosso país. Isso que acontece. Isso é uma injustiça. Eu falava, eu falava isso para os próprios brasileiros. Eu falava, porra, cara, e se eu não tivesse dinheiro para te pagar? Cada entrada no meu quarto era um cheque de 5 paus. 5 mil reais, que eu deixava de chequinho para o cara entrar e ficar meia hora no quarto. O Mutarelli, o Calil e tal. Aí eu falava, e quem não tem dinheiro? Eu gastei tudo que eu tinha, porque eu não tinha... Eu gastei tudo que eu tinha. Não tinha grande coisa guardada, mas o que eu tinha eu gastei para sobreviver. Agora, e quem não tem? E quanta gente que está doente? E quanta gente com essa pandemia que morre sem saber que morreu disso? Entendeu? Por quê? Porque não tem acesso a médicos de excelência,
não tem acesso a um hospital de excelência, entendeu? Eu tive a minha apendicite agora, aqui há 2, 3 meses, eu tive a apendicite na época do pico do Covid. Para onde eu fui? Fui para o Sírio-Libanês. Porra, por quê? Porque eu tinha plano de saúde. Agora, e se nesse exato momento você tem aqui na favela de Paraisópolis um cara tendo uma apendicite? O que esse cara faz? Para onde ele vai? Para onde ele vai ser levado? A social que nós passamos é muito grande, isso realmente. Então, aí, Pedrão, voltando para a coisa da fake news, eu acho que pior do que a fake news, o que está acontecendo é que a imprensa não está mostrando a desgraça humana que vem se dando dia a dia nas grandes periferias das grandes cidades, entendeu? Que é mais importante do que fake news. É mais importante do que fake news. As pessoas tinham que dar visibilidade, tinham que dar, propagandear, vamos dizer assim, ou dar visibilidade ao que está acontecendo, o que tem de gente morrendo hoje na periferia. Não tem. Eu concordo com você. O problema é a guerra política que está também na guerra de jornalismo, você entendeu? Sempre tem o lado A e B, ninguém está pensando no povo, não tem o lado B do povo. Não, porque o B fica Deus dará. Porque me perdoem os bolsonaristas, e eu sou partidário, eu não tenho partido. Não é B ou C. Não. O Bolsonaro é um caso de interdição psiquiátrica. Ele tem todos os elementos para isso. Eu não estou entrando nessa confusão. Eu não estou falando do vermelho ou do azul ou do preto. Eu estou falando que, enquanto existia o vermelho pensando no vermelho, o azul pensando no azul e o preto pensando no preto, o povo está ferrado. Nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança. Nós vamos continuar assim. Então, realmente, não é o B ou C, não vamos entrar nessa celeuma, porque nós não vamos sair daqui. Eu acho importantíssimo a gente ter informação. Eu acho importantíssimo. Ontem mesmo foi decretada uma pesquisa científica, não foi? Eu já tinha essa ideia, mas era o que eu achava. Ontem, realmente, foi decretada uma pesquisa científica de uma universidade lá de Pelotas, que falou que o número está defasado em 7 vezes. É isso aí. E se estiverem errado por alguma coisa, quer dizer, 7 eles acham que é o número, pode ser que seja até mais. Então, é isso mesmo. Mais de 100 mil doentes. E ninguém está fazendo nada. Continua lá o B, o C, o A. Entendeu? Então, mas essa é a hora, Pedrão, eu não quero falar sobre política, mas quero falar sobre os elementos, as personagens médicas dentro dessa seara política. O Mandetta é um puta cara bom. Esse outro, o Tait aí também, um cara bom pra caramba. Os caras são excelentes médicos, entendeu? Quiseram dar o caminho das pedras, entendeu? Que não foi aceito por uma pessoa que não entende nada de medicina, né? Então, é triste de ver. Agora, aqui em São Paulo, de novo, sou apartidário. Eu nunca fui muito com a cara do Dória. O Dória é o cara que está tomando a atitude certa. O Dória tomou a atitude certa. Ele está preocupado com vidas. Eu acho que nessa discussão nós não temos que realmente colocar essa parte política. O que eu estou falando é o seguinte: existe interesse do A, B e C. Tá? O governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outra coisa e o municipal fala outra. Quer dizer, o povo já está descoberto e a gente fica discutindo quem está certo e ninguém sabe. A grande verdade é que essa pandemia não existe uma régua, não existe uma comparação. O mesmo vírus que estava na China, ele pode sofrer mutação para cá. Você entendeu? Então é muito difícil combater. Até o número da China a gente questiona. É impossível. Mas sabe qual é o papel da boa imprensa aí? Pegar o que o Dória fala, o Bolsonaro fala e que não sei quem fala, e ir num especialista médico e falar o que esses caras estão falando. E aí um cara médico falar, o que esses caras estão falando não tem nada a ver. O certo é isso. Ou, o que você está falando tem um pouco a ver aqui. Aí o papel do jornalista é trazer para
no caso da televisão, o telespectador, o ouvinte ou o leitor da internet, uma opinião apartidária. Mas é esse que é o problema. Os muitos jornalistas também têm partido. Não estou falando Albert, mas a maioria tem. Eles têm torcedores. O que tem o jornalismo, para mim, serve. Olha, eu tenho essa informação. Essas informações foram que eu peguei. Você tem o livre-arbítrio de achar qual é o melhor. É isso que eles têm que fazer. A informação que a gente tem é essa. O pessoal está fazendo isso. Acabou. Você faz o que... Não é olha, fulano tá... Porque vira uma guerra. Isso daí não é bom. Não é, mas se você pegar hoje e entrar no site de um hospital sério, de um hospital renomado, vai ter lá hoje um ícone ou um pop-up grande, alguma coisa assim, esclareça suas dúvidas sobre a pandemia, entendeu? Aí a pessoa vai lá, clica e entende. Se você tem tais sintomas, se você tem tais, está dizendo direitinho e tal. E hoje, graças a Deus, hoje qualquer pessoa de classe baixa tem um acesso à internet, porque tem um telefone celular na mão que pode se informar, entendeu? O que não tem é o hospital público para poder se cuidar. Então, por exemplo, se eu tiver agora sintomas aqui de Covid, como eu te falei, eu tenho um plano que atende o Sírio. Agora, o cara que está aqui a 5 km de mim da Paraisópolis, não. Isso não é solução. Então, não tem. Por isso que não... Mas agora que vai resolver. O que eu gostaria realmente, a gente falar a importância do jornalismo, o jornalismo sério, que não tenha o lado A e o B. Explicar o que está acontecendo, como é que eu falei para vocês. Eu acho que, na verdade, como a gente não tem um parâmetro correto assim, a gente tem exemplos que aconteceu na China. Desculpa, é muito duvidoso o que aconteceu na China, porque lá as informações são meio... não muito sérias. Assim. Agora não são informações que aconteceu na França, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu nos Estados Unidos, ou está acontecendo nesses países. A gente tem como formular alguma coisa. Então, eu não vou entrar... Eu estou falando que é o seguinte, nós precisamos ter o mesmo caminho. O que é ruim para o brasileiro é o federal, o estadual, o municipal, cada um falando uma língua. Tá? Então, Pedro, mas sabe que... Você sabe que nós estamos... Mas o problema que nós estamos vivendo é o seguinte, o piloto está avisando o mecânico, o piloto está com o avião no ar e está dizendo para o mecânico, o trem de pouso não vai funcionar, vai lá e se vira que eu tenho que baixar essas rodas. Então, nós estamos tendo que arrumar a casa e está todo mundo meio que perdido, inclusive a comunidade médica, entendeu? Inclusive a comunidade médica, ela ainda não sabe qual que... Ela está se aproximando, se esforçando. Tem gente no mundo inteiro pesquisando noite, dia e noite, dia e noite, e vai estourar. Vai estourar. A previsão é que até setembro saia uma vacina. Eu acho que vai sair até antes de setembro. Eu sou um otimista por natureza. Mas vai sair, porque tem gente se esforçando. Agora, é aquela coisa, tem que trocar o pneu do trem de pouso com o avião no ar, entendeu? É assim que os caras estão vivendo, está todo mundo no limite. E não é só o médico recém-formado, é o médico medalhão, está pondo a cara para bater, está lá se arriscando a pegar o vírus, porque é novo para ele também. O cara que tem 45 anos de carreira nunca se... Então, o jornalista tem que se abastecer dessas informações também, científicas e não científicas, e tentar transformar isso numa prestação de serviços para o seu leitor. É o que tem que ter. Coisa que não está acontecendo, né? Muito pouco. Alguns programas. Por exemplo, aquele programa que tem na Rede Globo com 2, 3 médicos de manhã, ele seria muito mais útil no horário do Jornal Nacional. Sim, mas... Porque é onde vai ter muito mais gente assistindo e as médicas falando, olha, faça isso em casa, limpe assim, tire o sapato, faça assado, se você sentir isso, faça aquilo, tal. Isso o pessoal já sabe. Todo mundo sabe o que fazer. O problema é que quando você dá R$600 para uma pessoa que ganhava já 1.300, ela não consegue. Ela não tem dinheiro para máscara. Ela tem que trabalhar, entendeu? Esse é o problema. Então tem que dar solução. Aí uma crítica também de todos. O pessoal fala que vai ajudar, mas efetivamente o governo não ajudou ninguém.
Pequena empresa, pode ajudar grande. Pequena empresa, pequeno comércio, pequena indústria, ninguém isentou imposto, ninguém fez nada. Nada. A gente pode pagar no final do ano, mas tem uma isenção? Não, você vai pagar, mas não vai ter multa. Pô, que legal. Não, quer dizer, o que está havendo são as doações, né? O que está havendo são as doações. Acho que o povo tem acompanhado aí também, que empresas têm doado e podem doar mais, alguns milhões para hospital de campanha, para o tal do respirador, que ele é fundamental para manter o cara vivo, que ele substitui o pulmão, ele literalmente substitui o pulmão do cara. Então, assim, é uma atitude louvável. Essa é uma atitude louvável. Os meios de comunicação estão colaborando para isso e é uma pena, não vou dar nome aos bois, acho que não tem porquê, não. Só a Rede Globo fazendo isso, entendeu? As emissoras deveriam se unir e todas elas fazerem isso. E deixar a audiência de lado, porra. O que é audiência? A audiência são as pessoas. E essas pessoas estão morrendo, passa a não ter audiência. Porra, entendeu? Então, quer dizer... Mas essa filosofia que você tem, aí eu vou ser um pouquinho do advogado do diabo. Também é da empresa. A empresa, ela faz investimento para salvar vidas, sim, mas ao mesmo tempo ela está fazendo publicidade e propaganda e ao mesmo tempo ela está conservando os seus clientes. Não, existe uma companhia de... Não, é bom para a imagem, é um bom... Não, tem dúvida. Eu vou te ter uma companhia de seguros que dá desconto em estacionamento. Aí você fala, nossa, eles são bonzinhos. Não, não é bonzinho, não. É que é o seguinte, se você põe o carro no estacionamento, eles têm menos sinistro. É simples, é fácil entender. Mais ou menos isso. Olha, a gente faz uma propaganda, aparece num lugar forte, uma propaganda legal, e ao mesmo tempo a gente está salvando vidas que eram os clientes. Não, eu concordo, mas por mais que uma atitude louvável de uma empresa tenha saído da cabeça de um cara maquiavélico e matemático. Dane-se, o que importa é que lá na ponta final ele está salvando vidas, entendeu? Por mais que o cara seja frio e fale, vamos dar dinheiro para melhorar a imagem do nosso negócio, não importa. Sim. O que importa hoje é salvar a vida, entendeu? O que importa hoje é salvar a vida. Se o cara fez de coração ou se fez... Mas é isso que importa. Eu só estou te falando que pode ter feito isso, empresta, doa 6 milhões para ela. Não, mas a gente vai fazer... Não, eu não quero saber. Doa 6 milhões, não precisa nem fazer propaganda. Eu quero ajudar. Isso sim, é claro, eu não estou criticando. Eu estou falando que a publicidade, a propaganda, elas fazem parte do dia a dia, mesmo que você não queira. Sim, você pega um mestre, um doutor, o Marins, você coloca num escritório, cara, o Marins você pode colocar até numa mesa de bar, o pessoal sabe quem é, mas você pega um bom advogado, um bom médico, põe num consultório feio, se você não conhece esse cara, você fala, pô, esse escritório... Não, a imagem conta. Esse cara pode ser PhD, você entendeu? Aí você pega um escritório, pega um cara que tá bonito, mas não entende nada de direito, ele tá vendendo imagem. Mas essa associação ela é inevitável. Essa associação ela é inevitável em qualquer segmento. Como eu te falei, porque eu tinha uma agência na Berrine, pagava R$25 mil de aluguel na Berrine, com um andar inteiro, não sei o que. Lógico, era para impressionar clientes também. Para o cliente entrar. Se você estivesse no bairro aqui em Santo André, você podia ter a mesma equipe, a mesma eficiência, só que você está no bairro aqui em Santo André. Mas poderia não ter os clientes que iriam pagar tanto, porque também tem assim, entendeu? O cara tem a proposta. E aí, Pedrão, uma coisa puxa a outra, porque, como em qualquer mercado, no mercado de comunicação, para você ter um bom profissional, o passe dele custa caro também. Entendeu? Sim. É um movimento de mercado, é um movimento enfim, faz parte. Você tem que oferecer. Primeira coisa que você pergunta, cara, quanto você está ganhando aí? Tanto. Vem trabalhar para mim para ganhar tanto? Sim ou não? Sim. O que eu vou ter? Você vai ter salário tal, benefícios tal, blá, 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 e assim a vida anda. É uma empresa como qualquer outra. Né? Mas então, Álvaro, você lançar uma pessoa, pode ser profissional, pode ser o que for, já é difícil. Agora, essa pessoa, se não for boa, é difícil ele manter. Você entendeu? Então, vender algo que é real é difícil, mas é viável. Agora, você vender o que é irreal, cai uma hora, não tem jeito. Não, você se queima. Como um médico cirurgião que se esqueceu o bisturi dentro do cara, acabou a carreira dele. Entendeu? Você vive
você vive da sua boa imagem. O médico não pode deixar o bisturi dentro do cara, o engenheiro não pode construir um prédio que caia. O cara não pode ter prazo, né? Pô, nós pensei que não era hoje a audiência, confundi. O advogado que não ganha boas causas também não vai ser um cara... Então, mas... Bom, é relativo, né? Você tem que atua para ganhar. Mas o problema, o cara não perder um prazo, perder uma audiência porque ele achava que a data estava errada, aí não foi caro. Assim. Não acontece. Mas se for uma coisa frequente, sei lá. Bom, tem mais pergunta aí, meu amigo? Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta sim. Vou falar primeiro o pessoal que está na sala de vídeo da Vox TV. Rogério Ritmista, Luiz Fernando, Paulo Sérgio, José de Carvalho, Marineuza Oliveira, Dario Caselli, Alice Souza, Vanessa Gabriel, Rodrigo Leite, Fernanda Batello, Daniel Caron, Santo dos Santos, Joyce Guimarães, Milton Martins e Sandro Coelho. Aí eu tenho aqui, ó, perguntas... Tem três perguntas. Uma é do Fernando Lima. Ele pergunta se no Brasil está sendo respeitada a liberdade de expressão. O que você acha da falta de respeito de alguns políticos com a imprensa? Esse é do Fernando Lima. Tá, posso responder? Positivo. Claro. São duas... Não, pensei que você ia fazer alguma adenda. A outra em seguida. Você tem duas coisas. Uma é que tem que ser analisadas à parte, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela está, sim, talvez sendo explorada como nunca foi antes. E os próximos dias virão a ser também mais reveladores. Por quê? Por uma opção de dois viés. Uma pelo problema que nós já discutimos aqui exaustivamente, que é a saúde, né? E outra porque está havendo um embate, porque aí não tem como não falar de política. O presidente é quem decide as diretrizes de um país. E essas diretrizes elas vão impactar na iniciativa privada e na iniciativa pública, né? O cara é o mandatário, entendeu? Se você tem um mandatário que tem uma boa equipe até, tem um bom ministro da Fazenda, um bom ministro da Economia, mas o cara não faz o que os caras mandam, o que você tem? Você tem uma derrocada, tem uma sucessão de falências, uma sucessão de empresas fechando as suas portas temporariamente ou eternamente, pessoas mudando de função, pessoas tentando se virar daqui, dali, rodando pratinho, etc. e tal. Então, a gente está num momento muito difícil porque o país está descapitalizado, né? Você tomar dinheiro emprestado hoje tá uma coisa, tá muito, o dinheiro está caro, entendeu? O dinheiro está caro. Dinheiro que eu digo é dinheiro para investir mesmo. Quando o cara precisa pôr uma fábrica para rodar, quando o cara precisa pagar bem operários, quando o cara precisa pagar bem uma infraestrutura, maquinário, etc e tal. Ele não tem mais uma linha de financiamento atraente para poder rodar o seu negócio, entendeu? Então, o dinheiro brasileiro está caro e, para piorar, o real está muito desvalorizado em relação ao dólar, entendeu? Então, você tem uma balança comercial aí que está completamente maluca, entendeu? Não dá para a gente importar nada. É a hora dos produtos nacionais. Por isso que o setor agropecuário está bombando, porque o Brasil é fortíssimo na agropecuária, né? Nós temos, graças a Deus, comida e recursos naturais não faltam nesse país, entendeu? O problema é a última ponta que vende precisa, nesse momento, ceder um pouco. A minha mulher foi no supermercado e falou que o preço de muitas coisas triplicou. Entendeu? Era a hora do empresário ser consciente e falar, eu não vou aumentar o preço das coisas. Muito pelo contrário. Tem muito gado nesse país, tem muita plantação disso, daquilo outro nesse país. Não falta... O Brasil é um celeiro, é um verdadeiro celeiro, é um cinturão agropecuário
e agroindustrial em todas as suas vertentes, o Brasil é um celeiro. O Brasil é um celeiro. Aqui, quando os portugueses chegaram, eles falaram: lá o que se planta dá. E é verdade, o Brasil que se planta dá, entendeu? É um país tropical que tem todas as condições para você... teria todas as condições para ser uma potência mundial, se não a primeira potência mundial. Até uma coisa que você falou é importante. Há décadas que o agronegócio vem salvando o Brasil. Estou falando de economia, salvando assim. Era para estar bem pior se não fosse o agronegócio. Agora você fala uma coisa também que é importante. Você fala de dinheiro está caro, e realmente está caro. Mas ninguém quer investir num país que a situação está assim. Não só da pandemia, dessa incerteza. Você não sabe para onde vai, se os dinheiros do pessoal é sério, se não é. Quem que vai investir se você não tem uma equipe legal? Você fala, mas eu vou comprar um avião e pô, eu sei que o piloto é ruim, o copiloto é ruim. Isso, então, mas aí, não tem, aí a gente não... Mas, Pedro, aí não tem como a gente não tem como fugir da politização, porque é um político, é um mandatário do país. O cara está errando. O cara está errando a mão. Olha, ele está sendo maior do que um governante. Não pode ser maior do que o governo. O governante não pode ser maior que o país. O país é maior do que qualquer governante, seja um vereador da cidadezinha lá dos Cafuné do Juda, seja o presidente da República. Ele não está acima do povo, entendeu? Sim, o governante é um servo, é um serviçal do povo, é um serviçal do povo. É isso que o governante Ele não é presidente, ele está presidente, depois ele vai partir. Não, eu concordo plenamente com você, nem estou falando isso, eu estou falando que é o seguinte, enquanto o país não for sério para os outros, e é claro, ser sério para nós, ninguém vai investir. Tem uma boa imagem. Claro, como você vai vender? Por exemplo, você pega os Estados Unidos, que é um país primeiro mundo, tudo. Pô, eles chegaram e falaram, não, beleza, claro que eles tiveram problema, então tem um problema. Mas eles investiram bilhões. O pessoal que está fora fala, não, a gente sabe que os caras são sérios. Vamos investir neles ainda. Mas, Pedro, você pega, por exemplo, agora, são 8h10. Essa é a hora que eu costumo entrar nos jornais australianos. Que já saem amanhã. Tem um tal do Financial Review, que é muito bom. Então, vocês dão uma olhada para ver se saiu a nossa live. Eu já leio os jornais australianos de economia, eu já leio agora os jornais de amanhã, né? Que lá já é amanhã. E alguns jornais, eu leio aproximadamente 4 jornais, mas mais o Financial Review. Já estão destacando a América do Sul como, assim, não passe por lá, nem de avião, nem por cima, que você vai pegar coronavírus, entendeu? Já estão nessa. Agora, a gente também não tem uma máquina que produza assuntos positivos, entendeu? Porque os governos estão cercados de gente que só fazem o reativo, só se defendem. Existe uma coisa na comunicação que se chama proatividade. Proatividade. O que é ser proativo? É você expor as coisas boas que são feitas. Entendeu? Eu vou fazer uma piadinha do nosso tempo, Álvaro. Saudade de notícias populares, né? Quem sabia que essa vinha, então vamos para esse. Agora qualquer um só vem porcaria também, então é difícil. Pedro, tem muita coisa boa assim, para a gente até ir para uma reta final aí. Tem muita coisa boa no Brasil acontecendo na medicina. A medicina brasileira ela é muito boa em muitos segmentos. Tem muita coisa boa acontecendo na tua área, na área legal. Tem muita coisa boa acontecendo. Sim. Claro. Tem muita coisa. Aqui tem muita gente competente. Se for enumerar aqui, nós vamos ficar aqui mais 1 hora. Mas tem muita gente competente em muitas áreas. Entendeu? Agora, o que a gente precisa, e é uma obrigação da comunicação, é uma das obrigações da comunicação, propagar essas coisas boas que estão sendo feitas. Agora, quando você pega e liga para um determinado meio de comunicação e fala, está acontecendo uma coisa boa aqui. Muitas vezes o cara fala, não me interessa, porque não vai dar audiência. O que dá audiência é de graça. Só que isso está mudando também. Por quê?
Experimenta você ligar para uma redação com o nome de um cara, de um baita de um médico, e falar: ó, o cara não descobriu a cura, mas descobriu o remédio que faz o cara viver mais 6 meses, e daqui 6 meses a cura vai estar descoberta. Não dá. Por quê? Porque está no desespero. Entendeu? Então, assim, tudo é adaptável. E tudo o jornalista e o Relações Públicas e o publicitário, eles precisam saber agora como comunicar e esquecer nesse momento. Não esquecer. Deixar de lado o lucro, tá? Deixar de lado o lucro, principalmente os publicitários que ganharam e ganham muito dinheiro nesse país. Está na hora de abrir mão um pouco da grana e pensar no ser humano. Eu não tenho nenhuma ideologia religiosa, não sigo nenhuma religião, sou um cristão não praticante. Mas isso não está acontecendo à toa. Essa pandemia está acontecendo para mudar a forma como as pessoas pensam no próximo, entendeu? Se isso vai virar um sistema capitalista mesclado com socialismo, sei lá, capitalista mesclado com... Se vai surgir uma nova modalidade política, uma nova manutenção política no globo, que vai se chamar, sei lá, birimbau, não sei. Mas algo tem que acontecer. Uma nova ordem mundial terá que ser estabelecida a partir do regresso dessa pandemia. Não tem como, não tem. Daqui a 2000 anos vai estar lá na Bíblia. Em 2000 e tanto aconteceu uma pandemia, tal, e o mundo mudou, entendeu? Daqui 1000 anos vai estar lá na Bíblia, que vai se chamar velho, o que nós estamos vivendo hoje vai se chamar Velho Testamento. Livro de história, Bíblia, eu acho que não vão fazer outra. Livro de história também, Mas... Jesus não vai querer agora não, você está louco, ele está falando, esquece, eu não vou voltar para a terra não, cara. Os teus netos vão falar, porque eu me lembro quando eu era criança que teve a meningite. E o meu filho hoje nem sabe o que é meningite. Por quê? Porque com 0 anos ele tomou vacina, 3 gotinhas lá da meningite e não teve. Eu fui tomar vacina para meningite porque eu tinha um tio meu, que era um médico bem conceituado, e conseguiu a vacina para mim quando eu tinha 10 anos de idade, entendeu? Mas a meningite matou tanto quanto essa desgraça desse coronavírus, entendeu? Então é cíclico, né? É cíclico. Essas coisas vão acontecer de 50 em 50 anos, 60, 100, sei lá o quê. Agora, a informação, de novo, é um importantíssimo soldado. É um importantíssimo soldado nesse momento, entendeu? Para que as pessoas se mantenham em casa, para que as pessoas se higienizem, para que as pessoas... E, nesse momento, meu caro, desculpa, mas não é a hora de ganhar dinheiro. Não é a hora de ganhar dinheiro. Entendeu? É a hora de... Tem dinheiro circulando, é verdade. É a hora de arrumar a casa. Mas... É a hora de salvar vidas, cara. É salvar vidas e as pessoas, novamente, aperfeiçoarem o amor ao próximo, tá? Que é uma coisa que tem faltado muito, fundamental, e que nas últimas décadas tudo foi voltado ao lucro, tudo foi voltado ao dinheiro, tudo foi voltado a algumas modalidades de exploração de trabalho. E assim, dane-se o ser humano, dane-se meu vizinho, dane-se aquele cara lá, como eu disse para você, da Paraisópolis, que está lá, que está passando fome. O ser humano vai ter que mudar a sua forma de pensar e agir, entendeu? Eu espero que faça, né? Eu tenho certeza que nós vamos... Eu tenho certeza que nós... já estou começando a ficar... vou fazer uma live com você careca, só com o Paralama aqui, e a gente vai lembrar desse dia e vai falar, lembra que a gente falou que os seres humanos iam mudar, que a ordem econômica ia ser outra, que as pessoas iam ter que cuidar mais da natureza, que os nossos filhos e os nossos netos iam estudar mais natureza, mais biologia e mais o amor ao próximo do que simplesmente fórmulas de física, não sei o quê, não sei o quê. Tem que estudar isso? Tem que estudar outras coisas? Tem. Mas, assim, nós vamos ter um mundo mais humano, cara. Nós vamos ter. Não tem saída. Não tem saída. Essa é uma caçapa, essa é a única caçapa para pôr a bola. Não tem outra caçapa. É uma só. Ou acerta ou acerta. Não tem duas. Esperamos que aconteça, até porque, por exemplo, com a pandemia, o lado bom é que, por exemplo, a natureza
ela tem sofrido mudanças positivas muito grandes por causa dessa pandemia, né? As pessoas estão saindo, as pessoas não estão caçando, não estão pescando, não estão jogando tanto tóxico então, tem um lado bom, né? Principalmente da natureza, é claro. E agora... tem mais... Tem mais participação, Lidy Maria Moreira, Miguel Bezerra, Everaldo Inocêncio, Ademir Lopes. E tem duas aqui ainda. O Júlio Matos pergunta: as fake news destrói a credibilidade do jornalismo? E tem o Roberto Pacheco que diz: qual a importância da assessoria de comunicação jornalística para um político e para uma empresa? Tá, então eu vou começar pela última. Não, eu começo pela primeira. A fake news, ela pode sim destruir a credibilidade. Mas existe uma coisa que está acima da fake news, que é a legislação, que é a lei. Quer dizer, se a pessoa ou a instituição ou a entidade, o que quer que seja, que venha a ser atingida por uma fake news, tem que acionar imediatamente a lei. A lei está aí para isso, entendeu? E para punir. E hoje em dia, o cara que faz uma sacanagem num iPhone, numa internet, é facilmente rastreável e facilmente pego. Qualquer cara que manja o mínimo de... Aliás, isso é até uma boa para os advogados, viu, Pedrão? Ter bons hackers. Você sabe que muitos hackers que eram do mal, né? Foram contratados por grandes companhias, grandes conglomerados mundiais, pegaram o cara que era do malzinho e transformou o cara num bonzinho, entendeu? Pegaram o filme lá do Tom Hanks e do Leonardo DiCaprio. Exatamente. E desculpa, qual que é a outra, perdão, meu amigo? A outra fake news qual a importância da assessoria de comunicação, assessoria jornalística para um político e para uma empresa? É do Roberto Pacheco. Então, para a empresa, como eu disse, é o seguinte. De novo, eu não quero desmerecer os meus amigos publicitários, tampouco dizer que a publicidade não é algo útil. Mas a assessoria de imprensa, que eu chamo de mídia espontânea, ou seja, aquela que você não paga para fazer, não, você paga para quem está fazendo, mas não paga para publicar. Ela é um grande meio de venda, sim, desde que você esteja dizendo a verdade, entendeu? Por exemplo, como eu disse no meio da nossa conversa, quando um cliente meu chegava com um produto e me mostrava um produto, independentemente do tamanho do cliente, a primeira pergunta que eu fazia para o cara era: teu produto funciona? Teu produto é gostoso? Teu produto resolve? O cara fala: resolve. Então tá, nós vamos vender. Aí o que você faz? Você pega os benefícios daquele produto, etc., transforma aquilo numa linguagem jornalística, fazendo o quê? Trazendo comparativos econômicos. Por exemplo, se é um remédio, você vai trazer informações econômicas associadas ao produto dele, deem uma claridade, clareiem para o leitor por que aquele produto é bom, etc. e tal. Você não vai fazer uma propaganda descarada e nem mentirosa, porque isso é crime, de um produto que não funcione, entendeu? Agora, sabendo é como uma boa comida. Você tem que saber temperar, né? O que a coisa é boa, joga o tempero da realidade, joga o tempero dos benefícios do produto, etc. E aquilo se transforma num bobó de camarão maravilhoso, entendeu? Que da ponta de lá, o jornalista vai comprar. Ele vai falar: porra, é verdade, esse cara está me falando uma coisa verdade, eu vou lá saber. Porque o jornalista, ele é especializado. Ele é especializado em saúde, ele é especializado em economia, ele é especializado em aviação. Então, não adianta você querer enganar um jornalista também, porque ele não é bobo. O cara tem rodagem. O cara sabe que se você estiver falando uma mentira ou apresentando uma mentira para ele, ele nem sai da redação ou nem sai da casa dele para ir fazer a matéria. Com 3 perguntinhas que ele te faz, ele te pega. Ele sabe se você está falando a verdade ou não. Entendeu? E aí ele fala: ó, bobagem, vai vender, eu não quero saber desse assunto, vai vender com picareta porque você está me falando na verdade, entendeu? Porque ele é especializado naquilo, entendeu? Acho que eu respondi a pergunta. Sim, tá bem respondido. Tem mais alguma?
Então, gente, Álvaro, gostaria que você passasse seus contatos aí, e-mail, telefone, né? E desde já eu agradeço aí pela... Que é isso, cara, que é isso, prazer. Preciso desenferrujar, né, porra? Não, vamos fazer outras, pode ficar tranquilo. Não, eu converso muito com o meu gato aqui, porque eu acordo às 4h30 da manhã, meu gato, aí eu tiro meu gato da casinha dele e fico conversando com ele. Meu gato tá no horário de muito com o meu gato. Ele tá falando, o cara vai acordar, vai ler jornal e eu vou ter que conversar com ele. Bom, esse que é o problema do isolamento, né? A gente tá conversando com gato, cachorro. Daqui a pouco bate a ambulância do manicômio aqui. Se sai de casa rápido, eles vão responder, né? Aí vai dar problema. Na hora que meu gato começar a falar português... Falou bem, eu vou ter que sair, né? De duas uma, ou meu gato fala português, ou eu vou tossir. Pedrão, eu te agradeço, eu que agradeço de coração a você e meu grande amigo aí, e as pessoas que nos ajudaram. O meu telefone celular é de São Paulo, é 011 99128 3033. 99128 3033. É o mesmo número do WhatsApp, obviamente. E o meu e-mail é alvaro.célula, célula do corpo, @gmail.com. E só uma curiosidade, por que célula? Porque eu tive a separação do meu ex-sócio e montei uma agência de propaganda que ela está montada, mas ela ainda não decolou porque não dá para ir atrás de clientes, porque o mercado está como está. E eu montei agora vou fazer uma propagandinha do meu negócio. Eu tenho uma agência de RP, assessoria de imprensa e propaganda, porque eu batizei-a de célula. Por que célula? Porque tudo na vida, tudo que tem vida, é a partir da célula, entendeu? A célula é a coisa mais rica que existe na natureza. Tudo tem célula. E a multiplicação de células ordenadas, né? A multiplicação ordenada, ela é o que faz a gente ser o que a gente é. A desordenada é quando o cara tem câncer, tal, porque aí ela se multiplica desordenadamente e vira um tumor. Mas a multiplicação de célula é uma das coisas mais belas da natureza. A célula é uma das coisas mais belas da natureza. Aí, quando eu falei, vou batizar a minha nova agência de quê? Geralmente, publicitário e comunicador se ama. Geralmente põe o sobrenome. Advogado também. Advogado não é que se ama, é que não dá para colocar célula advogado. Mas que é o dono? Não, mas eu quis fugir. Um cara até falou, por que você não põe Oliveira? Eu falei, porra, primeiro que Oliveira tem mais Oliveira do que bunda. Assim, você pode fazer uma sacanagem, Washington Oliveira, em vez de Washington Oliveira. Não, aí eu parei para pensar, cara, e pensei assim, qual é a maior representatividade científica de todo organismo vivo, né, nesse planeta? São as células. Né? As células, a multiplicação de células, elas formam tudo. Aí eu falei, então eu vou dar um nome de célula para minha agência. Então eu dei o nome de Agência Célula. Legal. Tá bom? Então eu agradeço, brigadão mesmo. A gente vai ter agradeço. De fazer outras. Espero que num tempo melhor, numa circunstância melhor, né? Mas eu agradeço as informações e ficamos à disposição quando você quiser conversar com a gente sobre outro assunto, só conversar com a gente. Hein? Eu também, cara. A primeira coisa que eu quero fazer é me encontrar com você lá no bar do Melchior. Eu não bebo, mas eu como feijoada e como bem. Então, vou fazer uma bela feijoada. Vou chamar o Melchior para a gente conversar aí na live também. Vamos ver se... Legal. Mas vamos comer uma feijoada junto. Eu tento muitas coisas como empresário para conversar. Melchior é avião, viu? Melchior é avião. Mas vamos comer uma feijoada e encher a cara de Coca Zero. Se Deus quiser. Muito obrigado, Álvaro. Valeu. Bedão, dá um beijo na sua família, um beijo em todos, na sua esposa, um beijo nos amigos e nos inimigos também, né? Nos inimigos também. Eles merecem um beijo. Eles merecem um beijo. Quem sabe eles não se tornem pessoas melhores, né? Não pode beijar, tem que ser assim, tem que ser... verdade. Mas não, faz... Um cotovelinho só. Cotovelinho. Uma cotovelada...
Você lembra do Leonardo em 1994, aquele cotovelinho que ele deu lá no Americano? Pessoal vai dar uma olhada no assim, cotovelar o Leonardo no jogo dos Estados Unidos. Você vai ver o que aconteceu. Querido, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter sido útil para alguma coisa aí para quem nos acompanhou, e estou à disposição pelos canais aí de comunicação que temos aí hoje. E mais uma vez, obrigado ao meu grande amigão, aí que coordenou tudo. Obrigado mesmo, de coração, viu, cara? Gente, obrigado. A semana que vem nós vamos estar com 3 médicos de várias especialidades, falando do dia a dia que eles estão passando com relação a essa pandemia, dos medos, do que está acontecendo realmente com a profissão. Então vai ser bem informativo, né? Tá bom? Eu agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. Beijo. Saúde para todos. Thank you.